Então pergunto, quem é Deus? Onde Ele está? E se nos é necessário tudo o que estamos a passar para este crescimento? É uma pergunta, nos momentos difíceis fazemos esta pergunta, quem é Deus? Por que eu tenho de passar por tudo isso? Será que não poderia ser diferente, mais fácil, melhor? Pergunta coerente, mas a resposta não é tão simples. Estamos aqui passando o que plantamos no passado, o que plantamos antes, nosso karma, nosso livre-arbítrio, que fizemos o que quisemos e hoje estamos respondendo por isso. Aqui se faz e aqui se paga. Fizemos no passado, encarnações anteriores, achamos que, provável, né? Achamos que não iríamos responder por isso, porque nossa vida estava por terminar, éramos de idade talvez, uma doença terminal talvez, então não vamos pagar pelas maldades que fizemos. Então fomos embora, mas estamos aqui de novo, só que dessa vez para muito mais pagar do que construir algo. Porque não podemos construir alguma coisa se tentamos destruir no passado. Então temos que refazer, reparar, pagar pelos erros que cometemos antes de prosseguir em nossa evolução, em nossa verdadeira missão neste plano, neste planeta. E só uma conclusão me alimenta as possibilidades, a de que somos todos devedores kármicos de alguma forma e temos que nos redimir desta dívida para chegar à vida eterna que nos foi real há muito tempo atrás. Realmente, estamos aqui para pagar, para redimir, para anular, porque precisamos voltar ao que éramos, puras almas, anjos puros, os anjos que caíram. Nós caímos porque era necessário, nos prontificamos a cair das alturas por algum motivo, por desejo do Criador, muito mais desejo nosso. Resolvemos assim fazer porque faria bem a nós, faria bem a nossa evolução, estarmos aqui. Então éramos anjos puros e estamos aqui para eliminar alguma coisa marcada em nós, alguma coisa que nos comprometemos para voltarmos a ser anjos puros, voltarmos a ser a perfeição que é o Criador. Porém, Deus disse que somos iguais a Ele em imagem e semelhança, no crer que duvido em plano matéria, pois nunca existiu alguém idêntico a mim, nem mesmo um irmão gêmeo que eu pudesse ter. Mesmo assim, os pensamentos são diametralmente diferentes. Não seriam idênticos nunca, e a sua imagem e semelhança menos ainda, porque Ele é entidade, é energia. E nós, matéria incompleta para sermos perfeitos tal qual e todos é dito que Ele seja. Somos a imagem e semelhança do Criador. Porém, cientificamente, fisicamente, não temos condições. Somos completamente diferentes fisicamente. Não somos diferentes de nós mesmos. Não existe neste mundo, neste plano, na história, não existe duas pessoas iguais, ou existiram duas pessoas iguais. Em pensamento, muito menos. Então não somos iguais. Entre nós, encarnados, não somos iguais. Espiritualmente, menos ainda, porque espiritualmente somos complexos seres a desenvolver. Somos diferentes entre nós fisicamente, somos diferentes entre nós mentalmente, emocionalmente, somos diferentes espiritualmente. Então não podemos ser iguais a Ele, ao Criador. Então Ele diz isso, somos sua imagem e semelhança, num outro patamar mais superior, em outro plano. Ou seja, estamos aqui para eliminar falhas, dívidas, karma. Um dia,
que demore algumas encarnações, um dia seremos puros, sem pecado. Aí sim estaremos todos os encarnados, todos os seres ligados a este plano, estaremos num mesmo nível. Não teremos mais corpo físico, então não há necessidade de sermos iguais entre nós. Emocionalmente seremos maturados, estaremos maturados, nos maturamos, estamos aqui a fazer isso. Então seremos mais parecidos, mais iguais. E espiritualmente, a sabedoria de todos será um mesmo nível, excelente, perfeita para nós. Então seremos iguais, nós seremos iguais. Portanto, seremos iguais, semelhantes ao Criador. Só quando chegarmos neste patamar, enquanto estivermos aqui, jamais seremos iguais a um nosso encarnado. Quanto mais Deus, somos imperfeitos demais para dizer que somos iguais a Ele ou que Ele é igual a nós. Somos imperfeitos demais quanto a isso. Podemos desejar, lutar por isso que é o correto, fazer o possível, evoluir, mas acreditar que somos um mínimo de igualdade do Criador é impossível. Tudo então se torna mais complexo durante a formação da Terra. Na Gênese, comenta-se que o rosto de Deus foi visto nas águas, fonte permanente de vida aos seres encarnados de toda espécie. E mais além, quando da passagem do homem de nome Jesus, algumas referências que confundem se fizeram presentes. Uma delas é a de Maria ser mãe de Deus, outra de o Filho do Homem, referindo-se a Jesus. Tudo confusa a colocação de vermos do aspecto coerentemente verbal. Impossível entender que Jesus seja Filho do Homem se sabemos que Ele é o Filho de Deus. Então, Deus é homem? Aí vem uma daquelas perguntas estranhas que eu faço. Acredito que Deus, exatamente por essas colocações retiradas da Bíblia, acredito que Deus é toda a matéria, o corpo, coloquemos corpo físico de Deus, é toda a matéria que existe. Deus se fez matéria. Deus foi visto, seu rosto foi visto nas águas. Moisés disse isso em Gênesis. O rosto de Deus foi visto nas águas. Então Deus passou a se tornar matéria. Passou a se tornar, a cada dia da criação do mundo, passou a se tornar uma parte desta criação maravilhosa. O corpo, digamos, físico. Aí falamos um pouquinho sobre o Big Bang, falamos um pouquinho sobre o Face, a luz. Quer dizer, Face, a luz, se tornou matéria. Deus teria se tornado matéria por suas necessidades, Ele teria seus motivos, sua vontade, seu entendimento que assim seria melhor. Por quê? Aí é uma questão complexa demais para se entender, uma questão complicada demais para levar avante se não tivermos uma mente totalmente aberta a conclusões loucas, inicialmente conclusões loucas. Ou a Bíblia estaria errada, ou a interpretação desta foi mal compreendida pelos atuais estudiosos por conveniência, talvez. Aí que se coloca dizer que a Bíblia está errada. Não é certo. Não é bom, não está coerente. A Bíblia é o livro dos livros, eu digo, de experiência própria, de leitura de muitas coisas que tem lá. A Bíblia é o livro dos livros em todos os sentidos, então a Bíblia não está errada. A Bíblia está correta. Tenho a dizer o seguinte: Concílio de Nicéia, o período exatamente não lembro agora, mas houve um concílio de Nicéia onde
o Papa da época, reuniu as grandes autoridades eclesiásticas para discutir e na verdade, para discutir o que é a Bíblia, o que consta da Bíblia. Pegaram os livros, se não me engano, mais de 40, mais de 50 livros, e tornaram nestes poucos que se tornou a Bíblia. Ou seja, evangelhos eram mais de 20, hoje são só 4. O que eles fizeram? Cometeram um crime. Um crime. Eles decidiram, o homem, vários homens comuns, decidiram o que é considerado palavra de Deus. Que poder temos nós, que poder tem uma autoridade eclesiástica do mais alto nível, que autoridade tem este em deduzir o que é a palavra de Deus, o que Deus disse, o que Deus não disse. O que Deus disse tem valor e o que Deus disse e não tem valor, por isso eu vou retirar este livro da Bíblia. Nenhum de nós, seres encarnados que passou até hoje pela face da Terra, teria condições, autoridade mesmo, de decidir o que é a palavra de Deus e o que não é a palavra de Deus. No entanto, o Concílio de Nicéia impediu que vários livros sérios, importantes, fizessem parte da Bíblia e muito mais. Tirou pedaços da Bíblia que conhecemos, tirou pedaços comprometedores, que poderiam dizer aquilo que eles não saberiam explicar. Por isso Jesus, sábio como era, incrivelmente sábio, colocou quase tudo que ele disse em parábolas, para que ninguém conseguisse interpretar. Sabia que iria haver esse corte nas palavras bíblicas, nos seus próprios ensinamentos. Então ele colocou de tal forma que não conseguissem interpretar o que ele estava dizendo, então acharam melhor deixar. Ninguém vai entender, eu não estou entendendo, ninguém vai entender, então deixa isso aí. Mais ou menos isso. Hoje algumas pessoas conseguem entrar na essência daquela passagem bíblica e perceber que aquilo são lições a serem aprendidas e reaprendidas e serem reaprendidas várias vezes enquanto estamos evoluindo. A cada momento da nossa vida temos que voltar àquela passagem bíblica e ler. Entendemos algo. Daqui 10 anos, 5, 2 anos, voltamos à mesma passagem bíblica e lemos de novo e aprendemos mais alguma coisa. Ou seja, as parábolas, assim como as lâminas de tarô, são chave para o conhecimento universal que dentro de nós está. Então a Bíblia está correta, sempre. Tudo é uma certeza, o que parece nem sempre o é. Tudo que vemos muitas vezes só enxergamos com os olhos físicos, que são falhos. E o que lemos no Santo Livro está correto, porém não temos a compreensão para ler tal material, sem nos aprofundarmos no que há de mais temível, no que há de mais perigoso à mente humana. O viajar para além do que é permitido até o momento, ou seja, temos que ser conscientes de que o livro está correto, o Santo Livro. Porém, nossa compreensão é verdade, que às vezes se avizinha. É temível dentro do que acreditamos ser a realidade. Entender o Santo Livro, entender as tais parábolas codificadas. Jesus deu suas mensagens em códigos, chamadas parábolas. Para decifrar essas parábolas, esses códigos, temos que ir aonde mais tememos, dentro de nós. O receio interior de nos descobrir. O diabo, o temido diabo, o demônio, que em nós está, que em nós acreditamos existir. Uma tola verdade. Uma mentira mesmo, descarada. Tudo que não sabemos, tudo que tememos aprender, colocamos como diabo.
E tudo que tememos aprender são coisas que não conseguimos entender. Então, não entendemos algo porque não é de nossa condição entender, vamos colocar culpa no demônio. Assim não vamos nos culpar de ser ignorantes. Isso é ignorância no mau sentido mesmo. Porque se não conseguimos entender, não é o nosso momento. Vamos respeitar o que não compreendemos, porque não é o nosso momento, não estamos maduros emocionalmente o suficiente para entender o que lá está. Vamos compreender. Para decifrar as parábolas, só indo em nosso íntimo, no mais obscuro canto de nosso íntimo. E as parábolas são mais ou menos para isso. São para que encontremos o caminho para este oculto em nós. Então, por que devemos ir tão longe ou até mais? Por que nos aventurarmos em respostas que podem ser estapafúrdias por demais, que pode ser mentira de um desequilibrado talvez? Bom, esse desequilibrado seríamos nós. Inicialmente parecemos doidos. Explicações estapafúrdias. É isso mesmo. Nos tornamos investigadores de nós mesmos, mas estamos nos investigando, procurando em nós respostas que não estão claras. Sim, respostas que não estão claras dentro da nossa maneira, razão de ser, dentro da nossa forma consciente e coerente de pensar. Se fugimos dessa maneira de ser, estamos sendo um pouco doidos, malucos mesmo, indo por caminhos que só nós estamos fazendo, indo por lugares que só nós estamos percorrendo e nos aventurando a perder tempo, nos aventurando a ficar doidos, porque se soltamos a mente em lugares obscuros de nosso íntimo, sentimos um receio enorme de sermos sugados pelo obscuro nós. Sentimos um receio muito grande de ser sugados. Então, não vamos até lá. Ficamos com perguntas, dezenas de perguntas, acumulam-se mais e mais perguntas e nenhuma tem resposta. Nenhuma tem resposta e, curiosamente, quando nos infiltramos nestes lugares, quando conseguimos uma resposta, outras 2 ou 3 perguntas surgem. E são perguntas cada vez mais complexas, cada vez mais difíceis de formular se soltarmos a cabeça, se soltarmos nossa mente, soltarmos a intuição de certa forma, virão. São perguntas um tanto loucas, malucas, mas com fundamento, com inteligência. Então, os tais loucos, os tais endoidecidos, somos nós mesmos de início. Mas se deixarmos esse lado desequilibrado momentâneo à vontade, iremos viajar e aos poucos será um terreno mais firme. Estaremos pisando num terreno mais firme. Estaremos aprendendo algumas coisas que este mundo, o mundo da razão, jamais ensinaria. Com certeza. Simples. Tudo que lá está escrito tem um porquê na Bíblia. E nas dúvidas sem cabimento, desencontro de palavras. Então as verdades mais profundas, um estudar sem temer este livro, um tentar compreender sem se intimidar ou o que possa acontecer, somos levados a este estudo, porque alguém assim quis que fizéssemos, que nos lançássemos na procura desta compreensão. São verdades sem cabimento, colocações sem cabimento. Jesus assim quis fazer quando disse deixar suas mensagens em parábolas. Não haver entendimento do que ele disse.
Não haveria entendimento, porém, algumas pessoas preparadas ou que desejassem realmente saber de sua mensagem conseguiriam adentrar a este código, desvendá-lo e trazer à tona sabedorias maravilhosas. O entendimento que lá está. Ele disse a nós, o povo, a humanidade, irá deixar suas mensagens em parábolas, porém aos discípulos irá deixar em palavras claras. Em verdade, Jesus, o que Jesus disse a nós foi em parábolas. E o que ele disse aos seus seguidores, para nós seriam parábolas também, é que eles tinham uma luz. Seguidores, mas tinham uma luz. Então compreenderiam algumas coisas que Jesus diria sem precisar tanto esforço, sem precisar desmembrar explicações, sem precisar decodificar o que ele disse. Eles eram sábios, ou seja, as 10, 15, 20 palavras que precisamos ouvir, a eles 2 ou 3 eram o suficiente. Eram sábios, então eles entendiam. E desvendar a Bíblia a nós é importante. Desvendar a Bíblia é mentira o que está lá, é verdade, é sério. Por que assim? Perguntas que devemos fazer, principalmente por que ser assim. A cada descobertas que fizermos dos meandros de determinada passagem, temos que perguntar, mas por que tem de ser assim? Não é assim mesmo? Não, é assim mesmo. Não há dúvida que seja de outra maneira. Mas a pergunta por que tem de ser assim? A explicação nos é dada interiormente pelo nosso obscuro que tememos, pelo nosso lado oculto que não queremos visualizar, mas a resposta vem. A resposta é sábia, a resposta é interior.